Olá, tudo bom? Nesta aula nós veremos um assunto novo aqui no canal que ainda na família do delineamento de experimentos ou Design of Experiment, o design de hipercubo latino. Veremos para que serve, como é que se aplica e também o uso do R no desenvolvimento desses arranjos experimentais. Então vai ser uma aula bem prática sobre esse hipercubo latino. Então começamos. O que é um DOE? O que é um experimento? Então, experimento é um nome dado a uma série de testes nos quais mudanças são feitas de forma intencional nas variáveis de entrada e também são conhecidas como fatores. Isso de um determinado fenômeno. Cujo nosso objetivo é avaliar os efeitos dessas mudanças, desses fatores, provocam nas saídas ou nas respostas investigadas. E o DOE é um conjunto de métodos estatísticos que visam organizar esses experimentos de forma a reduzir o tempo e os recursos consumidos sem comprometer a qualidade da resposta investigada. Isso é o DOE ou alguns conceitos sobre DOE. Então, como é que a gente investiga um DOE? Primeira coisa, como um processo. Um processo tem entrada. Dessa entrada tem fatores controláveis, que são os que vamos chamar de X. Fatores não controláveis, os ruídos, podemos chamar de Z, e a saída, que são as respostas. Por exemplo, aqui, a própria arte de fazer uma pipoca é um experimento. Então, o que a gente pode investigar aqui em relação a fazer uma pipoca? Aqui, no caso, trabalhando com fatorial completo. Então, assumindo que nós investigaremos 3x, fogo, fluido e agitação. Isso é que nós faríamos. Então nós temos aí 3x, fogo, fluido, agitação. Trabalhando aqui com fatorial completo, que nós teremos 2 elevado a k, sendo k a quantidade de fatores. Então, nesse caso, sem replicação, é claro, seriam necessários 2 elevado ao cubo, que são aqui 8 experimentos, conforme mostrado aqui nessa matriz. E o fogo nós podemos trabalhar com 2 níveis, né? 2 elevado a k, 2 vem de níveis, fogo baixo e fogo alto. O fluido, margarina e óleo de cozinha, óleo vegetal. A agitação, sem e com. Então, o que nós temos aqui, em cada linha ou experimento, nós temos as condições. Então, o experimento 1, ou a condição 1, seria usar fogo baixo, o fluido margarina e não agitar a panela. E a nossa resposta aqui é pipoca em quilos, por exemplo, quilograma, para verificar qual é a condição que produz um aumento, ou seja, dessa pipoca em quilos. Nós queremos aqui, quanto mais pesada for essa pipoca, assumindo que sempre será utilizado um milho de boa qualidade e na mesma quantidade. Então, tendo a pipoca, isso já estourada em maior peso, melhor é aquela configuração. Basicamente, isso é um experimento fatorial completo. E o DOE tem vários tipos de delineamento de experimentos que nós veremos agora. Aplicações de Lean Six Sigma, principalmente, trabalha-se muito com a parte de experimentos. A minha área aqui como pesquisador é em modelagem, simulação e otimização. Trabalho muito com essa parte experimental
justamente com pesquisas acadêmicas aplicadas em métodos de otimização e simulação, que é a área da minha livre docência. Aplicações onde, professor? Na área de manufatura e serviços, principalmente. Então, quais são os tipos de experimentos que nós temos? A família experimental. Temos aqui o fatorial completo, 2 elevado a k. Dentro desse fatorial completo, tem o full fatorial, que pode ter mais de 2 níveis. Com isso, você vai ter muitas corridas que pode ser inviável em termos de experimentos para alguns processos. Aí tem o fatorial fracionado. Dentro do fatorial fracionado, tem um fatorial fracionado saturado, que é o Plackett-Burman, também conhecido como DOE investigativo. Os mestres Taguchi, que são também fatoriais fracionados saturados, com multiníveis, alguns arranjos. E o LHD, que é o que nós veremos hoje. Ainda tem também delineamento de metodologia da superfície de resposta, RSM. Então, sempre que você trabalha com RSM, o seu foco final é otimizar esse experimento por meio de algum algoritmo. Então, RSM não otimiza nada, quem otimiza é o algoritmo. RSM é uma técnica experimental, faz parte da família DOE, onde você vai encontrar funções empíricas não lineares. No caso de RSM, se o modelo é completo, você vai ter uma função quadrática. E dentro do RSM nós temos alguns designs bem específicos, o CCD, Box-Banking, dentre outros. E mistura, por fim, é quando se trabalha com proporções. É um assunto que ainda trabalharei nesse canal. E esse hipercubo design, ou LHS, no caso, amostragem por hipercubo latino, é uma técnica que consiste em criar amostragens aleatórias de um conjunto de dados com probabilidades importantes equalitárias, por meio do conceito Space Filling. Já o design de hipercubo latino na técnica de DOE, que utiliza o LHS para a elaboração de arranjos experimentais. E a utilização de LHD é uma técnica de grande valia, como eu disse anteriormente, para a elaboração de metamodelos em problemas de simulação. E, então, de uma forma geral, nós temos K variáveis de entrada, K variáveis ou fatores, prefiro falar K como fatores, e N a quantidade de experimentos ou ensaios que teremos. Então, no LHS consiste em dividir cada eixo é dividido em K subfaixas, aqui nesse caso números inteiros, com magnitudes de probabilidades iguais, que são numeradas de 1 a n. Então, nesse momento, ele acabou de fazer aqui, com 2x, 7 experimentos. Nós temos K vale 2, são 2x, com 7 ensaios. Então, como é que você lê isso aqui? Ó? O x1 é um valor pouco abaixo de 1, e o x2 um valor acima de 6 e abaixo de 7. Então, vocês percebem o seguinte, que não há, nesse gráfico, não há sobrefaixas, ou seja, o valor aparece somente numa única linha e numa única coluna, não havendo sobreposições. Ou seja, não há cruzamento de números na mesma linha e nem na mesma coluna. É muito similar ou parecido com um jogo chamado Sudoku.
Essa é a lógica do quadrado latino. Nesse caso aqui, o quadrado. Então, nós temos a disposição das informações de forma que não haja sobreposições na mesma faixa. Então, esse valor aqui seria a condição experimental que usaríamos tanto o x2 quanto o x1. Nesse caso, um x1 menor do que 1 e o x2 entre 7 e 6. Vamos supor que seria 6,5 aproximadamente. Já a posição 2, o x2 seria menor do que 2, perdão, o x1 seria menor do que 2, o x2 maior do que 7. E assim segue a lógica. Nesse caso aqui seria um arranjo bem simplório para aplicações práticas. Aqui é apenas para entender o conceito. Então, desse modo, o que nós temos aqui nessa etapa do quadrado latino? Posiciona-se em todos os n intervalos, nossos ensaios, um valor aleatório entre os limites inferior e superior de cada, vamos chamar de nível, que você esteja trabalhando nos seus fatores, no x1 e no x2, por exemplo. De modo que cada número inteiro, de 1, 2 até n, apareça exatamente uma vez em cada linha e em cada coluna desse espaço amostral. Então, isso é o nosso isso é o quadrado latino. Tem o cubo latino, que é a mesma lógica. Quando se trabalha com mais de 3 fatores, tem-se o hipercubo latino. Então, conforme eu falei para vocês, a lógica é preencher essas faixas sem que haja a repetição do mesmo número e sem sobreposições, aparecendo sempre numa única coluna e linhas. Não vai repetir nem coluna e nem linhas. Dessa forma aqui fica até mais fácil enxergar exatamente esse conceito. Bom, qual que é a diferença de você fazer uma amostragem por simulação Monte Carlo e por hipercubo latino? A explicação é bem simples. Na simulação Monte Carlo, cada valor tem a mesma probabilidade de ocorrência. Perfeito. Só que não guarda essa memória. Esse valor pode repetir nas demais amostras. E isso não pode acontecer. No hipercubo latino, não é perfeitamente aleatório. A aleatoriedade está dada dentro de uma faixa específica de variação. O que ocorre aqui vai ocorrer somente aqui. A mesma coisa aqui, de forma que garanta que não haja sobreposições. Uma vez que, vamos supor, abre aspas, guarda-se a memória do valor que ocorreu, não ocorrendo novamente nas próximas amostragens, conforme mostrado nesse slide aqui, ó, do quadrado latino. Bom, inclusive no próprio software Crystal Ball, nós podemos otimizar e simular assumindo a amostragem por simulação Monte Carlo, que é mais aleatório, ou por hipercubo latino, que é mais uniforme. Então, tem até essa opção aqui, eu vou mostrar para vocês, que quando você vai literalmente executar uma simulação ou uma otimização, você pode escolher dentro do Crystal Ball qual tipo de amostragem você vai utilizar, se é por Monte Carlo ou se é por hipercubo latino. Mostrando aqui para vocês, pegando o problema que eu já estou trabalhando. Aqui, ó, amostragens. Monte Carlo, mais aleatório. Hipercubo latino é mais uniforme.
Bom, na parte 2, mostrarei como executar esse LHS